Saudações, eu sou Nelson Fernando de Medeiros Martins, juiz togado da Terceira Entrância do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O objetivo deste vídeo é dar as boas-vindas às pessoas que comparecem perante um dos ofícios do Registro Civil do Estado para se casar. Com respeito e carinho, e com a colaboração a convite de outros profissionais da área jurídica, além de estudantes voluntários da Universidade Católica do Paraná, pretendemos apresentar esclarecimentos e reflexões a partir das concepções do direito brasileiro sobre o casamento. Dentre as várias formas das famílias, o casamento se destaca por seu aspecto solene, formal e tradicional. O casamento perante o Estado não se confunde com os casamentos feitos pelas igrejas, sendo que até mesmo as suas finalidades são bem diversas. No caso do Estado brasileiro, o governo tem que ser indiferente à questão religiosa. Isso decorre da própria Constituição Federal, que prevê a liberdade de crença, de culto e de religião. Perante o Estado, então, o casamento é a chancela da existência de uma família a partir do consentimento manifestado junto à autoridade competente. O registro do casamento serve como prova da existência da família, serve como indicativo de parentesco, como marco determinante do início de regime de bens, como fator de presunção de dependência econômica, inclusive para fins previdenciários, e, dentre outras coisas, orienta o direito das sucessões. O que garante a credibilidade são as formalidades durante a habilitação e o protocolo no momento a exigência de documentos e certidões na etapa da habilitação, expedição de editais, convocação de possíveis prejudicados, capacidade civil, né? A capacidade ordinariamente é aos 18 anos, mas se houver o consentimento dos pais ou o suprimento desse consentimento pela autoridade judicial, a pessoa pode se casar com 16 anos. E até é interessante a questão dos 16 anos, porque a pessoa de 16 que se casa, a partir da data de casamento, passa a ser tratada pela legislação da mesma forma que uma pessoa emancipada. E aí, então, colocadas essas formalidades da habilitação, aí tem a questão do protocolo no momento da celebração. Por exemplo, a questão das portas abertas, a questão da presença de testemunha e a manifestação inequívoca do consentimento perante a autoridade. Por isso é que na hora que o noivo ou que a noiva é perguntado se deseja se casar com aquela pessoa, espera-se que o sim seja pronunciado de uma forma alta e clara para que a autoridade possa ouvir e para que as testemunhas possam ouvir também. Tecnicamente, o casamento pode ser conceituado como um contrato especial do direito de família. E dentro dessa ideia, não se pode deixar de destacar alguns direitos e obrigações. O casamento, assim, indica a existência de uma família, possibilita que um dos nubentes passe a adotar o sobrenome do outro, presume a relação de dependência entre os cônjuges, inclusive para fins previdenciários, presume a paternidade dos filhos e, em regra, presume esforço conjunto para a aquisição de patrimônio. A propósito, vale a pena mencionar esses 3 regimes de bens, que são tidos como os principais. Então, pelo regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, os bens adquiridos durante o casamento são considerados de propriedade de ambos os cônjuges. Pelo regime de comunhão de bens, ou regime de comunhão total de bens, todos os bens são considerados de propriedade de ambos, não importando se foram adquiridos antes ou durante o casamento. Já pelo regime de separação de bens, presume-se que todos os bens são individuais. Esses 2 últimos regimes, que são excepcionais, podem decorrer da vontade dos contraentes, manifestada pelo pacto antinupcial. Em algumas hipóteses, é obrigatório, por força de lei, o regime de separação de bens. Passando agora a uma abordagem superficial
a respeito dos deveres decorrentes do casamento são deveres que estão expressos na legislação e que, de certa forma, são autoexplicativos. Basicamente, vida comum no domicílio conjugal, fidelidade recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos e assistência mútua. Atualmente, as pessoas não têm dado tanta importância à família e isso demonstra muitas coisas que estão acontecendo no mundo, muitos desajustes que acontecem no mundo por causa da ausência da família. Então, muitos jovens perdidos, muitos jovens usando drogas, muitos jovens se suicidando. Então, isso é a ausência da família. Pai e mãe que colocam os filhos no mundo, mas não ligam para os seus filhos. Isso não está certo. Porque se a gente coloca um filho no mundo, a gente tem que saber que vai dar trabalho, que tem responsabilidade. Então, quando vocês decidem se casar e estão querendo nascer uma família, precisa ter em mente a responsabilidade em que isso implica. Então, a responsabilidade pelo zelo com os filhos é uma das principais responsabilidades do casal. Os filhos, eles precisam dos pais para tudo. Eles precisam primeiramente do amor e do carinho, da atenção do pai e da mãe. A gente vê de forma muito triste no fórum casais que às vezes se separam e que o pai ou a mãe não dá devida atenção para os filhos. É muito triste, é muito triste. É importante que vocês que estejam se unindo, né, para a formação de uma família, que vocês tenham responsabilidade e também saibam da responsabilidade que tem um com o outro, né? Então, a responsabilidade de serem amigos, de serem honestos, fiéis um com o outro, de terem o cuidado, o zelo que tem que ter, porque o casamento, o dia a dia, não é algo fácil, né? As pessoas podem se amar, ter um sentimento de amor, mas vem de diferentes criações, diferentes famílias. Mas as dificuldades existem para a gente vencê-las. E o que a gente vê hoje é muita gente que não tem coragem de enfrentar as dificuldades, não tem persistência. E na primeira dificuldade desiste. E não é assim a vida, porque deixa sequelas, principalmente quando o casamento já gerou os filhos. Tem sequelas, tem responsabilidade, mas a pessoa acha que não, que é mais fácil se separar. Mas não é mais fácil se separar, nem sempre. Tem casos extremos que sim, mas na maioria das vezes não é mais fácil se separar. É mais fácil continuar unido e procurar cruzar os obstáculos que tiverem. E por fim, eu quero dizer também que o homem dentro da casa, ser autoritário é algo muito diferente do que ele ser respeitado pelos filhos, pela mulher, né? E o homem, ele é respeitado quando ele também se dá o respeito. Então, o homem que sai para beber, vai para festa, esse homem não está se dando respeito. Mesma coisa se o homem bater na mulher, ele não tem o direito de bater na mulher. E daí sim, quando a mulher sofre violência do marido, é uma razão justa para muitas vezes ela querer deixar esse marido. Então eu desejo que os senhores estejam levando a sério esse compromisso, essa responsabilidade que hoje os senhores assumem, tá certo? Um perante o outro e também perante a lei, mas o principal é a responsabilidade que um assume perante o outro, tá certo? Duas pessoas que se unem, duas famílias que se unem, que se agregam. E eu desejo que os senhores sejam felizes e tenham uma família feliz, que o mundo está precisando muito de famílias felizes, de famílias estruturadas, para que o mundo seja melhor para todos nós. Duas outras observações interessantes que eu tenho para trazer são a questão da direção da sociedade conjugal e a igualdade entre os cônjuges. Tem-se esse mito na sociedade brasileira de que o homem supostamente é o cabeça do casal ou de que o homem é o encarregado da direção do casamento. Obviamente
está em desacordo com as previsões da Constituição Federal, segundo a qual mulher e homem são iguais perante a lei, inclusive no âmbito do direito de família, no âmbito do casamento. Essa questão da igualdade entre os cônjuges, da igualdade entre mulher e homem e do papel da mulher na sociedade são assuntos tão importantes que nesse nosso material ganharam destaque. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Dr. Nelson me concedeu de vir aqui neste momento tão especial, dar uma mensagem para vocês sobre o casamento, né? E nada mais justo de nesse momento importante do casamento de vocês eu falar sobre a igualdade entre o homem e a mulher, e principalmente a posição da mulher dentro da família de acordo com o mundo jurídico de hoje, de acordo com o nosso direito. Então, assim, durante várias décadas, a mulher ela tem sempre lutado para conquistar seus direitos. Ao longo da história, a gente percebe que os direitos das mulheres eles foram sendo conquistados. E a igualdade jurídica entre homem e mulher cada vez mais se solidificando, cada vez mais se concretizando no nosso mundo jurídico. Nós podemos perceber que com a Constituição Federal de 1988, a Constituição ela garantiu o princípio da isonomia, o que já foi um grande avanço. Então, nós temos o princípio da isonomia na nossa Constituição e um direito constitucional de igualdade entre o homem e a mulher. Com o Código Civil de 2002, nós passamos a perceber com mais visibilidade, com mais eficácia, a questão da igualdade do homem e da mulher no mundo jurídico, principalmente nas questões relacionadas à família. Mas foi justamente com o Código de 2015 que a igualdade entre o homem e a mulher no direito de família, ele se tornou mais eficaz, se consolidou mais. E a gente vê várias inovações no direito de família, tendo por princípio fundamental a igualdade entre o homem e a mulher, principalmente com relação à guarda, com relação a alimentos, com relação ao divórcio. Então, isso é importante que vocês percebam que a igualdade do homem e da mulher na família, ele se solidificou, mas que essa igualdade na família, ela possui reflexo também no casamento de vocês. Então, que vocês levem hoje para a vida de vocês a questão da importância dentro do casamento de vocês, que é uma aliança, é algo que vocês tanto desejam e que hoje estão concretizando, porque se vocês estão concretizando, porque vocês têm a certeza que vocês se completam. Então, você homem, você mulher, vocês passaram por caminhos opostos. Viveram a vida toda com caminhos opostos, lados opostos, educação oposta, pensamentos opostos, diferentes. E em um momento vocês se encontraram. E a partir da hora que vocês se encontram, vocês têm que perceber que há igualdade entre vocês. Façam do lar de vocês, no casamento de vocês, na família de vocês, façam com que não seja um lar de guerra, um lugar de guerra, um lugar de ódio, de rancor, de traição, de infidelidade, de um querer ser superior ao outro. Mas faça com que o lar de vocês seja um lar de harmonia, de paz, de carinho, de amor, de igualdade. Jamais homem e mulher um na frente do outro, mas que os dois eles possam caminhar juntos, de mãos dadas, com igualdade. Jamais um querendo menosprezar o outro, querendo achar que é melhor que o outro. Com isso, vocês com certeza terão um casamento de sucesso. Não fadado ao fracasso de um divórcio, mas um casamento de sucesso. Lembrem-se sempre, o amor ele não fere, o amor ele não machuca. E eu quero deixar para vocês hoje, que vocês sejam muito felizes. Que o dia de hoje, essa felicidade, ela se estenda por toda a vida, como diz a palavra do Senhor, até que a morte os separe. Se lembrem sempre que o amor tudo crê, tudo espera, e o amor tudo suporta. Meus parabéns, que Deus abençoe vocês e fiquem na paz e que esse dia ele seja ricamente abençoado. Fiquem com Deus. Feitas essas colocações, então a gente encerra dizendo que a justiça, que o poder judiciário está de portas abertas para todas as pessoas. Desejo felicidades para as pessoas que estão se casando na data de hoje, que aproveitem as suas famílias e parabéns.